Gravando lá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira João Guimarães. Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. O seminário, livro 16, de Um Grande Outro ao Pequeno Outro, anos 1968, 1969. Estamos na página 19. Vamos iniciar o item 3. Item 3, página 19. Lacan diz: que fazemos na análise, se não instaurar, através da regra, um discurso. Portanto, Lacan está se perguntando pela prática, não pelo fazer, né, na análise, no dispositivo analítico, se não instituir, pela regra, um discurso. É decisivo, não? Quer dizer, nessa questão que Lacan coloca, na verdade, uma falsa questão, não? Ele está afirmando, né, pela interrogação. O que nós fazemos na análise é instaurar, pela regra, a regra da livre associação e não associação livre, como ouvimos, não inadvertidamente por aí. Então, o que nós fazemos na análise é instaurar pela livre pelo ato, né? Pelo ato analítico da livre associação, um discurso. Não, Lacan continua, esse discurso é tal que o sujeito suspende o que nele. O sujeito, quer dizer, o analisando, suspende, deixa em suspensão o que nele? Exatamente sua função de sujeito. Olha que magnífico, hein? Olha que magnífico. Não percebo, quer dizer, Lacan, nestas frases simples, ele está pontuando elementos estruturais da análise, do dispositivo analítico. Esse discurso, então, é tal, é próprio, não? Que o sujeito suspende o que nele? Exatamente sua função de sujeito. O sujeito fica dispensado de sustentar seu discurso com um eu digo. Ficaria melhor como um eu digo. Vamos com calma, eu vou comentar frase por frase. Então, esse discurso instaurado pela regra de ouro da psicanálise, o ato analítico, vale o que lhe vier à cabeça. Não fique capturado por aquilo que você supõe ser sua consciência. Então, esse discurso é tal que o sujeito suspende o que nele? Exatamente sua função de sujeito. Estou repetindo e depois vou comentar. O sujeito fica dispensado de sustentar seu discurso com um eu digo. Então, há alguns problemas aqui nessas formulações do Lacan. Quais? Ele não está fazendo a distinção necessária entre sujeito e subjetividades. Importante. Ele está aqui tomando, ou pelo menos tomando uma coisa pela outra. Esse discurso é tal que o sujeito suspende o que nele? Nesse caso, sujeito aqui significa subjetividade. A subjetividade falante, no caso, analisanda. Esse discurso é tal que a subjetividade analisanda suspende o que nela? Exatamente sua função de
subjetividade analisanda. O sujeito, essa subjetividade analisanda, o falante, fica dispensado em análise pela regra de ouro, pela livre associação, de sustentar seu discurso não com um eu digo, como um eu digo. Portanto, a subjetividade analisanda, ela fica dispensada de sustentar seu discurso, sua fala, como um eu digo. Atenção, me acompanham. Lacan está, embora não esteja, nesse momento, fazendo a distinção correta entre sujeito da estrutura, esse equivado, e subjetividade analisanda ou falante. Então, não, na análise, a subjetividade analisanda falante fica dispensada pela regra de sustentar seu discurso com um eu digo, ou com um eu estou ciente ou consciente de que eu digo. Me acompanham, portanto, a regra de ouro, a livre associação, ela tem por alvo, né, instituir, atenção, potencialmente, para o analisando, para a subjetividade analisanda, o campo do inconsciente, o campo do outro. Ao instituir impotência, o campo do inconsciente, o campo do outro, a subjetividade analisanda, ela não está mais, pelo menos em potência, colada ao eu digo, eu afirmo, eu sustento meu discurso, eu sou consciente, etc. Ele está, portanto, entendam, nesse primeiro momento da instauração da livre associação, ela já está aí, minimamente, em potência, não desarticulada daquilo que ela supõe ser consciência. Atenção. A livre associação, portanto, ela instaura um campo. O campo do inconsciente, impotência, o campo do outro. Ela descola, analisando a subjetividade analisada, de sua identificação imaginária com aquilo que nós chamamos muito impropriamente de consciência. No caso, não, do eu digo, eu falo, eu sustento o que digo, o que falo, eu sei o que digo, o que falo, etc. Eu posso controlar o que eu digo. Eu posso pensar, eu posso antecipar, eu posso valer-me de mil truques, atenção, para que o campo do inconsciente, o campo do outro, o campo do significante, o campo da equivocação significante, não me ultrapasse. Atenção. Não me ultrapasse. Não me engane. Não me exponha ao ridículo público de contradizer-me, de dizer besteiras, de errar, de me equivocar, de cometer um ato falho, de etc. Lacan continua, falar é diferente, atenção, falar, o ato de falar é diferente de afirmar. Eu digo o que acabei de enunciar.
Atenção, o sujeito do enunciado declara eu digo, declara eu afirmo, tal como faço aqui em meu ensino. Eu articulo essa fala. Aí está o sujeito do enunciado. Aquele que articula sua fala, ela não é poesia, no sentido amplo. Essa fala articulada, essa fala não identificada com o eu digo, eu afirmo, eu sei o que estou dizendo, eu sou consciente do que estou dizendo, etc. Eu articulo esta fala, ela não é poesia. Em sentido amplo. Digo o que está escrito aqui, e posso até repeti-lo, o que é essencial, sob uma forma em que, ao repeti-lo, acrescento, para variar, que eu escrevi. Atenção. Aí está, portanto, uma dimensão do discurso. A dimensão dita enunciado. Atenção. Outra dimensão, estou comentando, é a da enunciação. Para simplificar, o sujeito do enunciado não é o sujeito gramatical. É o sujeito gramatical. Eu digo, eu afirmo, etc. O sujeito da enunciação não é esse eu digo. Atenção. É o sujeito da enunciação, do dizer. É de outra estrutura, de outra dimensão. Ele é a condição de possibilidade do sujeito denunciado. O sujeito, portanto, da enunciação, do dizer, ele não se confunde. Ele não pode ser tomado pelo sujeito denunciado. Atenção. O sujeito, portanto, o sujeito do enunciado é esse eu digo. O sujeito da enunciação é aquele que diz isso. Mas aquele que diz isso, ele não comparece. Atenção. Ele não comparece no ato de falar. Mas ele é a condição de possibilidade do ato de falar. Do ato de falar enquanto enunciado. Atenção. O sujeito da enunciação é aquele que diz. Eu digo. E aquele que diz eu digo, ele pertence a uma outra estrutura, a uma outra dimensão do discurso. Eu estou comentando, continuo comentando, o sujeito da enunciação, é importante que vocês guardem isso, é fundamental. Não, o sujeito da enunciação, exatamente, não, ele é o ato, né, de ultrapassamento do sujeito denunciado. Para elucidar melhor, o sujeito da enunciação, ele é a condição de possibilidade da subjetividade falante. E Lacan irá trabalhar durante 30 anos do ensino dele para acentuar, marcar, mostrar, demonstrar, via lógica do significante, a estrutura que está em jogo.
não, que fornece duas dimensões, a da enunciação e a do enunciado. A da enunciação, dimensão da enunciação inconsciente, a do enunciado, consciência. Vamos avançar, ficará mais claro. Página 19, item 3. Lacan avança, pois aí está um sujeito dispensado de sustentar o que enuncia. Esse sujeito dispensado de sustentar o que enuncia é o sujeito, novamente, da estrutura privada, da enunciação, do dizer. Então, será por aí que ele chega àquela pureza da fala, àquela fala plena, né, de que falei num tempo de evangelização? Eu estou retomando, já passamos por aqui, não? O discurso a que chamam meu discurso de Roma, não. O discurso de Roma é o texto Função e Campo da Fala da Linguagem em Psicanálise, 1953. A quem se dirigiu ele, se não aos ouvidos mais fechados para escutá-lo? Não qualificarei, não, o que deixava aqueles ouvidos com essas qualidades opacas, porque isso equivaleria a fazer uma apreciação que só poderia ser ofensiva. Aqueles que estavam ouvindo Lacan apresentar, não, que ficou conhecido, né, como discurso de Roma, função e campo da fala da linguagem em psicanálise. Ele continua, mas observem o seguinte, ao falar da coisa freudiana, novamente, a coisa freudiana é um texto do Lacan dos Escritos. O título completo desse texto é A Coisa Freudiana ou O Sentido do Retorno a Freud. Está nos Escritos. Então, ao falar da coisa freudiana, acabei me lançando em algo que eu mesmo chamei de prosopopeia. Trata-se da verdade que enuncia. Ele está aqui citando, não? É uma passagem do texto, A Coisa Freudiana dos Escritos. Trata-se da verdade que enuncia. Atenção, hein? Da verdade, novamente, da verdade da estrutura. Da verdade, novamente, da verdade, que é uma posição fundamental de cada discurso, agente e outro, verdade ou causa, produção. Então, trata-se da verdade que enuncia. Ele está se referindo a essa verdade, a essa posição dita verdade no discurso mestre ou discurso inconsciente. Sou para vós, portanto, o enigma daquela que se esquiva tão logo aparece. Aí está. Sou para vós, portanto, o enigma daquela que se esquiva tão logo aparece. Verdade, portanto, do sonho. Atenção. Verdade, estou comentando verdade, portanto, do ato falho. Verdade, portanto, do sintoma. Verdade, portanto, atenção, de qualquer acontecimento dessignificante. Atenção, portanto, verdade de inconsciente. Verdade, portanto, de dizer, de enunciação, não de dito, não de enunciado. Para vós, portanto, o enigma daquela que se esquiva tão logo aparece. O sonho é essa verdade, o ato falho é essa verdade. Atenção. Enquanto atos, o sintoma é essa verdade enquanto atos. Atos, novamente, que se, novamente, acontecimentos, não, que se esquivam, escapam, tão logo aparecem.
Novamente, eu já afirmei isso daqui N vezes. Uma coisa é o ato de sonhar. Aí está a verdade do sujeito, do inconsciente, do significante, do dizer, da enunciação, etc. Outra coisa é o enunciado do sonho. O sonho, novamente, o ato de sonhar, é a enunciação. O sonhador é o enunciado referente, não, indexado a essa enunciação do ato de sonhar que já se esquivou. Atenção, atenção. Isso é magnífico, hein? Lacan, portanto, ele está logo aqui no início, não? Nos mostrando clarissimamente a nossa divisão entre dizer e dito, entre enunciação e enunciado, entre significante e significado, entre inconsciente e consciência, etc. Nós, esse nós a que me refiro, os falantes em geral, não capturados, né? Pelo campo da representação, nós tomamos o sonho pelo sonhado. Nós tomamos o ato de sonhar, a enunciação sonhar, pelo sonhado, pelo enunciado do sonho. Por aquilo que nós dizemos, afirmamos sobre esse ato de sonhar, sobre esta enunciação, que já aconteceu, que já nos ultrapassou, e que nos deixou, e que nos restou, bobamente, ilusoriamente, tomando a narrativa desse ato por esse ato. Atenção. Atenção. O que interessa na clínica, o que interessa na clínica analítica é, fundamentalmente, o que escapou, o que se esquivou, o que ultrapassou aquela subjetividade falante que está ali, criando, não, seu inconsciente, seu grande outro, etc. O que nos interessa é essa divisão, esse corte, essa descontinuidade. Nos interessa porque é desse modo, pontuando essa divisão, que o analisando poderá continuar no trabalho, atenção, de inventar seu inconsciente, de criar seu grande outro. Senão não há o menor interesse na análise. Se isso não for feito, se essa divisão, portanto, se essa equivocação significante não for apresentada a cada vez para o analisando continuará colado, atenção, colado, apegado, atenção, às representações, sobretudo as representações sintomáticas dele, e continuará gozando com elas. Gozando com elas. Apenas a divisão pode apresentar em análise o desejo. Guardem. Vou repetir. Apenas a divisão
do sujeito, pode apresentar em análise o desejo. Não a cola, não a cola do falante ao falado. Eu sonhei isso, aquilo outro. Eu sofro disso, daquilo outro. A verdade continua falando: homens, vós que sois tão versados em me dissimular, porém, homens, vós que sois tão versados em me dissimular essa verdade, novamente, do ultrapassamento do campo da representação. Homens, vós que sois tão versados, tão espertos, em me dissimular sob os oropéis de vossas conveniências. Olha, magnífico esse texto, hein? Nem por isso deixo de admitir que vosso embaraço seja sincero. Que vosso embaraço comigo, a verdade do inconsciente, o ato de sonhar, de sintomatizar, do ato falho, etc. Já notaram, quando cometemos um ato falho, nos envergonhamos. Não, para nós analistas, é o contrário. Quando cometemos um ato falho, nós devemos ficar entusiasmados e não envergonhados. Não, quer dizer, o afeto vergonha vem daí, né? Dessa cola da subjetividade falante às suas representações. Ele tropeçou, ele caiu. Ele está exposto ao ridículo, ao riso. Atenção. Então, homens, vós que sois tão versados em dissimular sob os oropéis de vossas conveniências, nem por isso deixo de admitir. Vosso embaraço seja sincero. Lacan comenta que estava não, em itálico, a citação do texto dele, que está agora continuando, não, assinalo, é Lacan comentando, assinalo que o termo embaraço foi apontado por mim por sua função no texto, não uma outra oportunidade. Embaraço, a vergonha, o ser ultrapassado, o ser pego com a boca na botija, como se costuma dizer. Ele continua, pois, mesmo quando fazeis de vós meus arautos, na verdade, não valeis mais ao portar minha bandeira do que essas roupas que vos pertencem, que se parecem convosco, fantasmas que sois. Olha que magnífico. Fantasmas que sois. Não tendes autonomia nessa vossa, estou comentando, nessa vossa ilusão de que és, em termos freudianos, senhor em vossa própria casa. Não és. Não és, não és. És um fantasma. Portanto, Lacan está pontuando aqui algo decisivo, algo radicalmente antipsicológico, anticola na representação. Por onde, afinal, passarei eu em vós? Por onde, afinal, passarei eu em vós? A verdade do inconsciente, do significante, da equivocação, do tropeço, da falha. E onde estava eu antes dessa passagem? Talvez um dia eu vou diga, mas para que me encontreis onde estou, vou ensinar-vos por que sinal reconhecer-me. Homens, escutai, eu vos revelo o segredo.
Eu, a verdade, falo. Atenção, isso é magnífico, hein? Eu, a verdade, falou. Citação pela página, Jacques Lacan, Escritos, página 410. Confiram a coisa freudiana ou o sentido de um retorno a Freud. O retorno a Freud em psicanálise. Ele comenta, não escrevi, eu digo. Peraí. Eu, a verdade, falo. Lacan comenta, eu não escrevi, eu, a verdade, digo. Olha que magnífico. Se aquilo que fala viesse a aparecer, atenção, se aquilo que fala viesse a aparecer, certamente o analista se fecharia. Eu escrevi ironicamente. Mas isso é justamente o que não acontece, ou que, quando acontece, merece ser pontuado de maneira diferente. Extraordinário, hein? Eu, a verdade, falo. Eu, a verdade. Atenção, não sou eu, José Marcos, não é isso. Não é eu, Lacan, não é isso. Eu, atenção, sujeito da enunciação, o significante, o ato de sonhar, aí está. O ato de cometer um ato falho, o ato de ser ultrapassado por um sintoma, etc. É esse eu é esse ato, esse sujeito do inconsciente, do significante, da equivocação, portanto. Eu, o sujeito do significante, portanto, da equivocação do campo representacional. A verdade. Falo. Falo. Falo, atenção, enquanto sujeito da enunciação, falo sem saber o que digo. Portanto, essa verdade é experiência do inconsciente, da falta como saber. Atenção. Atenção, para o que eu vou dizer agora, essa verdade, experiência, essa verdade que fala, experiência da falta como saber. Atenção. É ela que está em jogo na análise. Não é a realidade representacional na qual, analisando, está mergulhado, está capturado. E está gozando dessa captura. Como se ele não fosse nada mais do que isso. Nada mais do que essa captura. Não pelo imaginário espelhar, especular, representacional, pela demanda de amor, etc, etc, etc. O dispositivo analítico abre para essa subjetividade analisanda a possibilidade dela vir a fazer uma experiência de sujeito dos significantes. A análise é experiência de verdade e não de realidade. Guardem. Decisivo, hein? Aqui continua, retomemos o que se dá com o sujeito aqui colocado em questão. O sujeito aqui colocado em questão.
Não, ele está retomando toda uma parte dos escritos, não, de uma série de textos dos escritos, que é exatamente uma parte nomeada, não, do sujeito, enfim, em questão. Do sujeito da consciência, do sujeito da filosofia, do sujeito da ciência, do sujeito da representação, aqui colocada em questão, aqui significa dizer, em psicanálise, em análise, em prática analítica, colocada em questão por aquilo que o sobredetermina. O sujeito, vou utilizar o termo sem susto, o sujeito da verdade, não da realidade. Quando analisando, conquistar em análise, atenção, hein? Isso é magnífico, extraordinário, e só a análise produz isso. Quando o sujeito conquistar em análise, e o que ele está dizendo tem a ver com verdade e não com realidade, atenção. Ele terá dado um passo enorme para autorizar-se a analista. Atenção. E passar a valorizar a verdade da fala dele e não a realidade da fala dele. Isso é magnífico, hein? Ele terá se autorizado a analista. Vamos conversar um pouco. O que vocês acham? Lá, boa noite a todos aqui presentes. Júlio Braga, Eduardo, Andréia, Vaxman, Irene Reis, todos aqueles que estão online, né? Vamos conversar. O que vocês ouviram de tudo isso, hein? Novidade, não a questão da verdade, não, a verdade não é a realidade, etc. Olha que importante. A verdade fala, não, não eu a verdade falo e não eu a verdade digo. Autorização, experiência de verdade, não de realidade, etc. Vocês percebem, magníficas, vocês percebem como que Lacan enriquece extraordinariamente, magnificamente, a nossa prática. Ele enriquece, meu Deus. Não, ele abre algumas perspectivas impensáveis na clínica freudiana, na clínica da representação, impensáveis. É um enriquecimento extraordinário. Para a direção do tratamento, fundamentalmente. Vamos começar, vamos lá. Vocês não teriam nada a dizer sobre esse colamento, não? Cotidiano nosso, né? As nossas representações. Claro, eu refiro-me àqueles que fazem análise ainda, né? Essa passagem do Lacan é belíssima, não? Que ele citou do texto dele. Bem, então, Lacan avança por um processo artificial, é-lhe solicitado na análise que ele, o sujeito, no caso, analisando, não seja aquele que sustenta o que é formulado. Porém, por um processo artificial significa, naturalmente, o dispositivo analítico é um artifício, né? Artificial não significa superficial, significa que é um artifício, é o agenciamento de determinados elementos
para colocar em trabalho a fala do analisando. Atenção. Nada a ver com setting, com, não, da escola inglesa, nada a ver com setting analítico, não, nada a ver com consultório, não. Um processo artificial, um dispositivo que agencia, que é um artifício de agenciamento de determinados elementos para colocar em trabalho uma fala. Esse processo, para nos situarmos, esse processo artificial, ele está presente o tempo todo. É ele que estrutura, por exemplo, a fala de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, atenção, magnífico, hein? E é por isso que Guimarães Rosa, naquela entrevista dele, não para aquele jornalista, né, alemão, qual o nome dele? Junger, me lembra, Eduardo? Aquela última entrevista do Guimarães Rosa em 65, né? Günther, alguma coisa, enfim. Nessa entrevista, Lacan diz, Lacan, olha só, o ato falho, que magnífico, hein? Nessa entrevista, Riobaldo diz, não, Guimarães Rosa diz, eu cometi em sequência 2 atos falhos, olha que extraordinário. Então, Guimarães Rosa diz, nessa entrevista, Günther Lorenz, é o nome do, me lembrei, é o nome do jornalista que entrevista Guimarães Rosa, e ia dizer entrevista Lacan, novamente. Então, Guimarães Rosa diz, não, ele cita, né, alguns autores, ele diz, eu li Thomas Mann, eu li Rilke, o poeta, não? Enfim, não, ele vai citando alguns autores que ele leu, mas ele diz, nada mais importante para mim do que Freud. Atenção, nada mais importante para mim do que Freud. Atenção, é isso que permite a Guimarães Rosa escrever Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um dispositivo analítico. É Riobaldo falando sobre transferência, criando, inventando o inconsciente dele, o grande outro dele, para aquele senhor que está lá como testemunha, como analista, testemunha dessa fala transferencial. Inventante, não inventariante. Do inconsciente já lá. Não. Inventante de um inconsciente por vir, de um grande outro por vir. Atenção. Beleza? Portanto, esse processo artificial, esse artifício que abre, atenção, abre o trabalho de uma fala inventante seu inconsciente. Seu grande outro. Então, por um processo artificial, é-lhe solicitado na análise, ou analisando, que ele não seja aquele que sustenta o que é formulado. Isso é magnífico, hein? Não seja aquele que sustenta o que é formulado. Olha a suspensão do sujeito do enunciado. A suspensão do sujeito do sintoma, a suspensão do sujeito demandante de amor no registro imaginário. Não seja aquele que sustenta o que é formulado. Fale livremente, fale o que lhe vier à cabeça, fale de suas coisas mais malucas. Não tenha vergonha disso. Vamos lá, vamos lá. Fale-me de suas misériazinhas mais escondidas, das suas perversões, das suas fantasias sexuais, etc, etc. Vamos, fale. Fale, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Vamos, não se envergonhe de sua verdade. Fale. Mas não se deve, Lacan continua, mas não se deve acreditar
que ele se dissipe. Atenção, mas não se deve acreditar que ele, esse sujeito que sustenta o que é formulado, essa subjetividade analisanda, esse sujeito do enunciado, não se deve acreditar que ele se dissipe. Sujeito do sintoma. Né? Porque ali está o analista para representá-lo. Olha só, para testemunhá-lo. Guardem. Quero dizer, para lhe sustentar o tempo todo que ele, analisando, não pode se reencontrar no tocante à causa de seu discurso. Olha que magnífico. Isso é magnífico, hein? Isso aqui é uma lição de psicanálise extraordinária. Mas não se deve acreditar que ele, o sujeito do enunciado, do sintoma, porque ali está o analista para representá-lo, como testemunha, para testemunhá-lo. Isso é magnífico. Hein? Quero dizer, para lhe sustentar o tempo todo que ele não pode se reencontrar. Olha a divisão. Olha a clivagem entrando. Que ele não pode se reencontrar no tocante à causa de seu discurso. No tocante, portanto, ao dizer. No tocante, portanto, à enunciação. No tocante, portanto, à estrutura significante. Atenção. Extraordinário, hein? Extraordinário. Como que ele está dessubstancializando. Dessubstancializando-nos. Nos desiludindo, no bom sentido, de desiludir, no bom para abrir o desejo. Atenção, a criação. E assim, ela continua, trata-se agora de fazer referência às formulações fundamentais. Em particular, a que se define o significante, ora aí, como aquilo que representa, enquanto representante, enquanto enunciante, um sujeito para outros significantes. Ficarei melhor. Que define o significante como aquilo que representa, enquanto representante, o sujeito, não um sujeito, o sujeito da estrutura para outros significantes. Aí está o algoritmo basal do inconsciente, a matriz basal, basilar do inconsciente. S1, o significante primaz, o significante mestre, tem nada a ver com mestria, como aquilo que representa enquanto representante. O sujeito posicionado na posição verdade, no lugar verdade, para outro significante S2. S2, o representante, significante da representação. Portanto, a representação subsumida, englobada, indexada a esse representante. A representação em S2. S2 é a notação para inconsciente, para grande outro. S2, representante da representação. Significante do significado. Então, a representação, o significado sobre determinados pelos significantes, pelo representante. Sobre determinado significa, atenção para o que eu vou dizer, o significado, a representação quaisquer. Eles estão sobredeterminados pelo representante, pelo significante, etc. Este sobredeterminado significa a representação e o significado estão a cada vez expostos
a caírem, a tropeçarem, a não ser senhores de si. Atenção. Estão expostos a cada momento ao ultrapassamento, à quebra, à falha. Isso é magnífico. Me acompanham? A descompletude, a inconsistência. Que magnífico. Que magnífico do ponto de vista analítico. Errar. Errar mesmo como erro e como errância. Equivocar-se. É isso que ela vai trabalhar agora, o significante, a função dele. Atenção. Eu queria retomar da próxima vez exatamente desse parágrafo. Anotem página 20, o último parágrafo da página 20 para a próxima vez. Nós temos um tempo ainda, vamos conversar. Vocês estão. Não, vamos lá, vamos conversar um pouco. Júlio Eduardo, quem mais? O que vocês ouviram? Passagens tão importantes, não? Da clínica, né? Então. Conseguiram se situar no Huracan? Diz ou não? Pelo visto, não. Estão, não querem correr o risco de perguntar, indagar, errar, equivocar-se, etc. Vamos lá, a vida é cômica, não é trágica. A vida é cômica exatamente por isso, não pela sobredeterminação pelo significante. Lacan dirá no Leitor de 72, nada funciona, portanto, senão pela equivocação significante. É preciso rir delas e não envergonhar-se delas, das equivocações significantes. Não sintomatizá-las, mas fazer delas obra de arte, criação, etc. Excelente. Bom fim de semana a todos. Retomaremos terça-feira. Até lá.